Oi pessoal, eu sou a Dani e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês um bolo com dois temas diferentes. Esse bolo saiu aqui na minha confeitaria. A minha cliente me mandou mensagem pedindo pra mim fazer um bolo de 2 quilos. Porém esse bolo ela queria com dois temas, ela não queria dois bolos diferentes, ela queria o mesmo bolo com dois temas diferentes. E ela queria esse bolo retangular. Então ela me pediu para fazer meio no tema Tartaruga Ninja e meio no tema Bolo Fofos, que seriam para duas crianças diferentes, mas que eles são primos. E eles decidiram fazer a festinha junto. Aí eu fiz dessa forma, eu vou mostrar para vocês. Assiste o vídeo até o final, que ficou muito bacana esse bolo. Não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e depois comentar aqui embaixo se você gostou. Então vamos lá. Primeiro eu fiz a pré-camada da mesma forma que eu faço nos bolos redondos. Esse bolo vai ser exatamente da mesma forma, só vai mudar mesmo o formato. Fiz a pré-camada, já alinhei ali todas as imperfeições e agora eu vou dividir, fazer a marcação, né? Não vou fazer nada demais, apenas a marcação, para mim vir decorando. Finalizei ali de bater o chantilly. Como são 3 cores esse primeiro tema, o bolo fofos eu fiz com 3 cores. Então eu tive que fazer 3 corantes diferentes, então bati o chantilly e fui acrescentando o corante depois. Vou vir, escolhi esse lado para começar. E eu preferi fazer rosetas, porque eu tinha visto um modelinho na internet e achei interessante que casaria com essa decoração. Então eu queria fazer 3 cores diferentes. Eu comecei com o amarelo na primeira camada, tentei fazer as rosetas mais ou menos do mesmo tamanho ali, porque ia ficar bacana se elas ficassem certinhas, né? Então foi dessa forma que eu fiz, medi certinho pra dar tudo certo no final. Coloquei a última rosetinha, tá vendo? Não é difícil de fazer. Tentei chegar até a marcação. Olhei ali, pra mim tava ok. E agora a gente vai para a segunda cor. As rosetas não tem segredo de fazer, é muito simples. Segura, você tem que manter a pressão sempre do mesmo jeito. E é só circular. Mantém a pressão e circula, tá vendo? Bem simples. Do jeito que a gente sempre faz aqui nos vídeos. É muito simples, é bacana se você não tem o hábito de fazer rosetas, treinar antes. Pega uma espátula grandona ou até numa bacia, num pratinho, e você pode ir treinando as rosetinhas. Porque assim, a prática, né, você vai fazendo da prática, você vai vindo da perfeição. Agora a gente vai para a terceira cor. Esse bolo, ele é para 2 meninos, então eu não queria fazer nada muito puxado pro rosa. Então eu puxei ali um amarelinho, um verde e um azul, que foi as cores mais ou menos que ela me pediu. Ela não queria nada muito colorido, mas algo que remetesse às crianças, nesses tons que ela me passou. Então eu coloquei amarelo, o verdinho e o azul. Em cima eu também vou fazer da mesma forma, sempre respeitando ali a medida certinha para não ultrapassar, que senão vai interferir na outra decoração. Vou fazer também a rosetinha e em cima vou fazer as carreirinhas até cobrir. E é bem simples, tá vendo? Tô quase finalizando a parte de cima. Eu fiz a pré-camada branca mesmo por conta de ser 2 tons diferentes ali das cores. Então não teria como eu fazer uma cor que não seja branco, né? Pra não ficar no fundo, entre as brechas, pra não ficar aparecendo. Então optei por fazer a pré-camada mesmo toda branquinha. Se o bolo fosse todo de uma cor, se fosse todo azul, eu já poderia fazer a pré-camada já tingida mesmo. Deixava o chantilly um pouquinho mais mole, fazia minha pré-camada, tava tudo certo. Depois eu poderia bater ele mais um pouquinho, se eu visse que ele estava mole para fazer a parte do bico, e seguiria em frente, tudo certinho. Finalizado a parte do bolo fofo, agora a gente vai para o segundo tema, que é Tartarugas Ninja. Esse tema eu deixei para alisar. Se você for fazer um bolo mais ou menos nesse estilo, é bacana você fazer o alisamento primeiro. Eu percebi isso depois. Eu não tinha muito em mente como que eu ia fazer a parte da Tartaruga Ninja, porque não tem muitos modelos, você vai pesquisar, é bem difícil você achar um modelo inspiração. Eu só sei que eu queria fazer ele verdinho e eu vi algumas paredinhas, eu achei interessante fazer a parede no bolo, né? Pra simular mesmo como se fosse uma parede e um fundo verde. Então eu achei interessante e pensei em fazer dessa forma, mas como eu comecei pelo do bolo fofos, ali eu tive que tomar muito cuidado para não encostar na decoração, né, das rosetas e não manchar. Então é bem difícil. Então, se você for fazer um bolo nesse modelo com 2 estilos, onde um é alisar e o outro tem que usar bico, é bacana você fazer primeiro o que alisa e depois fazer o do bico. Ali eu tô colocando agora nas laterais, sempre com muito cuidado. E essas espátulas pequenininhas, elas ajudam bastante, né? Porque querendo ou não, o espaço que eu tenho ali é pequeno. Se eu tivesse uma espátula maior, que eu tenho as outras, né? Não seria bacana, eu ia ter muito trabalho pra não encostar.
E ali o fundo, como é branco, eu quero preencher todo esse fundo. Então eu tenho que chegar com a espátula bem pertinho das rosetas, mas tomando muito cuidado, porque depois que melar nas rosetas não vai ficar bacana. E eu tenho que escolher um dos lados para ser a frente, porque ele vai vir com o topo da idade das crianças. Então por isso eu não queria ali danificar nada, eu queria deixar tudo perfeito e tomar o maior cuidado possível. Esse tom de verde que eu usei, eu quis fazer ele um pouco mais escuro do que eu usei do lado. Porque eu não queria que ficasse ali chamando uma decoração na outra, eu queria mesmo que ficasse bem dividido. E também porque o topo do Tartaruga Ninja, ele é um verde mais escuro. Eu também não quis deixar muito forte para não apagar o topo, né? Porque quando eu colocar esse topo, poderia que meio que sumir ele ali, porque ele é todo verdinho, então não achei muito bacana. Eu quis colocar um verde um pouco mais escuro que o tom do lado, mas que ficasse bacana com o topo. Então eu fui testando, né, e cheguei nessa cor, achei bacana e já fui passando ela mesmo. Eu estou quase finalizando a parte de deixar lisinho, né? Porém, depois eu vou vir com uma espátula mesmo de alisar. Vai ser um pouco mais trabalhoso por conta que eu não tô mexendo com o bolo redondo, né? Os bolos retangular, quadrado, eles são um pouquinho mais trabalhoso mesmo na parte de alisar. Mas vai dar tudo certo no final. Eu tentei ali deixar o máximo possível de liso para não dar muito trabalho, mas mesmo assim eu tive que vir com essa outra espátula porque ela facilita mais. As quinas eu quis fazer um pouco mais redondo, eu achei interessante por conta do muro que eu ia fazer. Então eu não quis fazer aquele bolo bem quadrado, eu quis fazer umas curvinhas ali e tava dando certo, porém eu tive que pegar outra espátula pra ficar bem bacana. A parte de cima eu também vou tentar deixar bem lisinho, tô arrumando da frente. Pode ver que deu bastante trabalho, né? É um bolo pequeno, porém deu muito trabalho. Quanto mais pequeno, eu acho que é um pouco mais trabalhoso. Principalmente quando a gente está fazendo 2 temas em um bolo só. Se ele fosse um pouco mais largo, acredito que eu não teria tanta dificuldade, mas ele é muito pequenininho, esse espaço que ficou para movimentar. Esse chantilly eu deixei ele um pouquinho mais mole, porque eu fiquei com receio dele ficar um pouquinho poroso. E se ele ficasse poroso, para mim deixar ele mais liso seria um pouco mais trabalhoso. Então, como ele era um bolo um pouco complicado, então eu resolvi deixar ele um pouco mais maleável mesmo, como se fosse para uma pré-camada, para não ter esse trabalho todo. Mas vamos supor que o seu bolo ele tenha ficado poroso. Não tem problema. O que você vai fazer? Você pode derramar um pouquinho de chantilly, ele do pote mesmo, ele líquido mesmo, em cima, mais ou menos uma colher. E você vai espalhando essa colherzinha de chantilly por toda a parte do seu bolo que está porosa. A não ser que tenha o bico, né? Se for feito com bico, aí já não tem como. Isso seria para um bolo que é liso, para você finalizar esse alisamento e deixar o acabamento liso. E você viria espalhando esse chantilly por todas essas partes. Rapidinho você ia ver que ele ia cobrir e não ia alterar a cor, né? Como você vai espalhar bem, ele não altera a cor. Vamos supor que eu colocasse ali no verde o chantilly líquido branco, então ele viria só tampando mesmo os buraquinhos que fica do poroso e cobriria. Outra opção também seria vir com um borrifador com água, vir borrifando, né, um pouquinho longe do seu bolo e depois passar a espátula nele que daria certo da mesma forma. Ali eu já vou começar a fazer o murinho e ele não é difícil de fazer. Eu vim com o chantilly cinza. Esse chantilly eu usei todos os restantes do chantilly colorido que tinha e montei um fundo. Depois eu só acrescentei o corante preto e ele ficou nesse tom de cinza. Eu fui colocando mais corante conforme a cor eu queria que fosse mais escuro. Bem simples também e acaba não tendo desperdício, porque as outras cores, depois que eu fiz esse bolo, eu não ia utilizar mais pra nada, porque ela já tava com corante, né? Então, a não ser que eu fosse decorar outro bolo e utilizasse, mas não era o caso. Então eu utilizei para fazer o fundo do preto e vim colocando mais preto para fazer esse cinza, né? Não queria que fosse uma cor preta, eu queria que fosse mesmo um cinza. E ele foi feito desta forma. Fui passando no meu bolo, quis fazer só mesmo nessa parte da frente. E depois eu vou tentar alisar certinho com essa mesma espátula, porque ela fica mais fácil, ela me deixa trabalhar melhor ali. E esse chantilly eu deixei ele também um pouco mais molinho, eu coloquei mais chantilly líquido para deixar ele bem molinho, que é o mesmo caso da parte verde. Eu não quis que ele ficasse poroso para não me dar tanto trabalho. Depois vai ser bem simples, eu vou vir fazendo as marcações com um palitinho. Mas se você não tiver um palitinho, pode fazer com uma faquinha, com uma espátula, com o objeto que você tiver e que você melhor se adapte. Porque é bem simples mesmo. Primeiro a gente vai fazer umas linhas retas e vai fazer isso por todo a parte da sua paredinha.
até ali a medida que você queira. O tamanho dos bloquinhos é você quem manda também. Se você quiser maior, quiser menor, vai ser da forma que você achar melhor mesmo, que te agrade. E depois que você fizer todos os riscos na lateral, você vai fazer esses risquinhos só pra cima, que aí vai formar os bloquinhos. Bem rapidinho, bem simples. Vou fazer a limpeza com todo cuidado para não borrar. Já preferi fazer agora, porque depois que eu fizer a partir dos bloquinhos, se borrar ficaria muito feio. Então, se borrar agora, eu consigo consertar e vir fazendo esses risquinhos novamente. Caso contrário, ia dar muito trabalho. Agora sim, vou vir só fazendo os bloquinhos, que é só fazer o tracinho pra cima. E eu vou fazer do tamanho que eu quero também. A largura deles também vai ser no olhômetro ali, quem decide é você. Faça de um jeito que fique bacana. Vou fazer na lateral para finalizar e ficar bem bacana esse bolo. Eu já tinha feito alguns bolos com esse murinho, então eu já tinha um pouquinho de noção. E ele finalizado ficou assim. E agora é só aplicar o topo. Na frente vai a idade das crianças, lembrando que eu sempre coloco uma fita no topo da frente, né, que vai entrar em contato direto com o chantilly para não manchar. Então eu coloco essa fita um pouco ultrapassando a imagem mesmo. Se você já assistiu até aqui, já deixa um like pra gente, comenta aqui embaixo se gostou desse vídeo com 2 temas diferentes e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Ali eu já coloquei as idades e agora a gente vai vir com os nomes da criança e os topos de cima. Eu encomendei esse topo com a gráfica, dessa vez não foi eu quem fiz, e eu pedi para eles fazerem um pouquinho menor, porque eu precisava que esse bolo coubesse, né, toda a decoração ali, só que eu teria que fazer num tamanho um pouquinho menor, uma miniatura. E eles seguiram e ficou bem bacana mesmo o tamanho. Alguns ficou um pouco apertadinho ali, as tartarugas e os bolos fofo, mas deu pra ajeitar e deixar pelo menos visível ali a lateral e ficou de uma forma bacana assim. Ali eu coloco uns mais altos e depois eu aperto os da frente e deixo um pouquinho mais baixinho, pra dar na foto, né, pra ver todos. Mas ficam dessa forma, tá vendo? Daqui a pouquinho eu vou virar, vocês vão conseguir ver perfeitamente. Eu dei uma apertadinha, tá vendo? Ele fica ali a faixa tampando um pouquinho o olho da outra tartaruga, mas é o que dava pra fazer por conta do tamanho mesmo. A mesma coisa eu vou fazer com os personagens do outro tema. Coloquei alguns mais alto, só que a quantidade de personagem aqui era um pouquinho maior. Aí eu coloquei ali um no meio e tentei apertar os outros mais pra baixo, pra dar tudo certo. E o bolo, ele finalizado, ficou dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!